Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos na live de hoje. Hoje é uma live bem especial porque eu vou chamar uma convidada aqui, que é a Neva. Eu vou deixar ela se apresentar melhor aqui para vocês, mas hoje a gente vai falar tudo sobre espiritualidade. Então, se você gosta de espiritualidade, se você tem uma espiritualidade mais livre, você vai amar essa live. A gente vai falar sobre a lei da atração, é claro, mas também vamos nos aprofundar em algumas coisas que eu não costumo falar tanto aqui para vocês, que é reencarnação, vidas passadas. Qualquer dúvida que você tiver sobre espiritualidade livre, você já pode começar a mandar aqui na aba perguntas, tá? E vamos falar também sobre o karma. Muitas pessoas têm dúvidas sobre a lei do karma, se é a mesma coisa que a lei da atração ou se é outra coisa. Vamos ver o que é o karma, o que são esses ciclos repetitivos. Será que eles começam na infância ou será que eles começaram há muito tempo atrás, em vidas passadas? É isso que a gente vai ver aqui hoje. Sejam muito bem-vindos! Manuela, Marcelo Bueno, Cláudia, Lia Bala, Maria, Gleice Leite, Bruxa Rainha, Ayrton, Matheus, João, que saudade, Priscila, Angelita. Então, vamos esperar a nossa convidada chegar, Solange. E vão comentando aqui pra mim, vocês têm uma espiritualidade mais livre ou vocês se encaixam mais numa caixinha determinada de uma religião? Como que são vocês aqui pra gente entender? Você, Flávia, mais livre. Oi, Gabriel, Olha, Neva. Milene. Seja Tudo bom, Sô? muito bem-vindo. Olá, todo mundo. Como é que vocês estão? Tá boa, Sô? Tudo bem, graças a Deus. Estava bem animada para a live de hoje. Eu acho que o pessoal vai amar esse tema. Queria aprofundar sobre lei do karma com eles, que eu sei que eles têm bastante dúvidas. Mas eu queria que você se apresentasse para o pessoal, para minha audiência, que talvez alguém não te conheça. Se apresente aí. Então, gente, eu sou Neva, né? Sou terapeuta e fundadora do Sementes das Estrelas há 12 anos, né? Esse ano a gente fez 12 anos. Eu desenvolvo um trabalho voltado para o autoconhecimento, né? Para a expansão de consciência, inclusive um dos meus lemas aqui na Terra é lembrar quem vocês são, né? Da onde que vocês vieram, de que sistema vocês vieram, por que que vocês estão aqui, qual o compromisso de vocês aqui no plano físico da Terra. Então esse é um dos pontos principais que eu recebi da espiritualidade para poder ir levando adiante, né? Eu tenho um site hoje, na verdade há 12 anos, né, que a gente começou esse trabalho. E hoje eu atendo pessoas do mundo inteiro, faço palestras, dou curso, tudo voltado para esse campo da espiritualidade. Recentemente eu fiz um evento em Poços de Caldas, né, para 500 pessoas ali. São eventos anuais também que eu faço, também voltados para esse campo da espiritualidade, autoconhecimento, né, a gente captar ali as causas raízes, né, dos nossos Uhum, problemas atuais, inclusive muito de que muitas pessoas trazem para mim aqui no consultório é isso, né? Por que que eu estou passando por isso uhum, ou por aquilo, né? Por que que aquilo está doendo tanto? Por que que eu não me dou bem com fulano, com ciclano? Por que que minha vida não anda? Né? Por que é que eu rezo e parece que não resolve, né? uhum. Então a gente vai entendendo esses pontos para ir tratando ali a causa, a raiz
né? E não só ali remediando, né? Não só Uhum. ali mascarando os sintomas, sejam eles físicos, mentais, emocionais ou mesmo espirituais. O que eu acho muito incrível do trabalho da Neva é que ela vê uma raiz bem profunda, que muitos profissionais falam que o problema está na infância. Então, o problema é a relação que você teve com seu pai, com a sua mãe, ali que nasce uma crença limitante. Mas, na verdade, uma crença limitante nasce há muito tempo atrás. E eu queria falar um pouquinho para o pessoal, da Sim, onde que surgem essas crenças limitantes? Qual que é a verdadeira raiz? funciona mais ou menos assim, a gente tem de fato muitas causas ali que são restartadas na infância, né? Mas aquilo já tem uma outra causa raiz, ali já vem um fio, né? De uma causa raiz ainda mais profunda que vem de um transcendental ali longínquo, né? Que pode ser da tua última vida, antes da atual, pode ser de 10 vidas lá atrás, pode ser de 20, pode ser de fora do planeta, né? E aí você encarna num determinado ambiente e aquela ferida tá ali, tá dentro da tua alma, né? E isso irradia, né? Isso irradia. As nossas dores, elas irradiam, tá? Pelos poros, digamos assim. E esse irradiar de energia, ele vai se reconectar ou se conectar com uma frequência similar ali, né? Aí, por exemplo, um exemplo. Digamos que você traz um trauma muito profundo de 20 vidas para trás, quando você foi uma pessoa muito não foi ouvida, né? Você não foi ouvida, você não tinha voz, você não podia falar e você era sempre muito podada ou podado ali. E você traz aquilo, né? De 20 vidas para trás. E aí na sua infância, na vida atual sua, aí você tem um pai, você tem uma mãe, você tem um irmão que ah, não deixa você falar, né? Não deixa você falar, você não tem voz, e vai te podando, e vai te podando, e vai te podando, e vai te podando. Ou seja, aquilo vai se ligar com aquele fio lá de trás. Aí você vai fazer uma regressão, às vezes uma regressão mais superficial, aí pega só ali a tua infância. Mas tem um fio muito longo ainda lá atrás, Uhum, né? Então eu gosto eu vou lá no ponto inicial onde aquilo uhum. começou, é que muitas vezes isso vai reverberando de várias e várias vidas. Tem uma Sim. pergunta rápida que passou aqui, mas é importante eu responder porque está dentro desse pacote. Se todo mundo tem karma, a grande maioria, né? A maioria de nós tem, né? Tipo, 99% É. existe o processo kármico envolvido. E o karma, não quero que vocês vejam o karma como sendo algo só ruim, né? A gente tem o Dharma, né? Que digamos que é o lado positivo do karma. Mas vamos tentar ver o karma de um modo geral como só a resposta de uma ação nossa, né? Se você pega Uhum, uma bolinha, né, e joga ela na parede, ela volta. Isso é karma, né? O que você emite, você recebe de volta, né? Isso é básico. E todo mundo está sujeito a essa lei. Todos os seres que passaram pelo planeta Terra ou desse universo estão dentro uhum. dessa bolha e precisam, né, arcar com as suas ações ali, tá? Mas voltando para concluir o ponto ali da ancestralidade, então a gente traz esses fios, né? Muitos terapeutas ajudam muito, graças a Deus, que se não tivesse, né? Mas quanto Sim. mais fundo você vai ali, você consegue tratar a causa raiz ali, não só da tua infância, né? Da tua vida atual, mas de uma coisa mais transcendental que muitos pacientes que eu atendo aqui é de fora da Terra, inclusive. A pessoa tem trauma da época de guerras estelares ainda. Né? Para quem assistiu Star Wars vai ficar um pouco mais familiarizado com isso. Né? Uhum. Então é muito profundo a coisa, muito além do que a gente pode imaginar. E eu acho importante mostrar o que é o karma, porque tem muita confusão em cima disso. As pessoas acham que karma. As pessoas têm medo do karma, parece que é um castigo, né? E às vezes é uma É, benção, às é vezes espírito. você recebe positivamente aquilo ali. O karma é só o retorno. Sim, Só. o karma é só o retorno, é lei da atração pura. Às vezes eu chamo lei da atração de karma.
Mas Em alguns contextos é a mesma coisa. O que você emana, você atrai de volta. recebe de Cada volta. ação tem uma reação. O karma é só a reação de uma coisa que você fez. Não é um castigo, não é. A espiritualidade não quer te sacanear, não está Nunca, contra nunca. você. Muito pelo contrário. Na verdade, eu acho que o karma é o que você precisa naquele momento. Você atrai o que você precisa, a lição que você precisa. Sempre. Muitas vezes não é tão agradável, mas tinha que ser desse jeito. E é perfeito desse jeito. E você estava falando dos pais também, né? As pessoas, né, muitas vezes vão atrás dos pais para entender da onde que surgiram suas crenças, mas na verdade, beleza, mas por que que você nasceu com esses pais? Algum motivo tem, não é aleatório. Nunca é. Por que que alguém nasce filho da Gisele Bündchen e outro nasce na África para passar fome? Algumas perguntas que as pessoas começam a se questionar quando começam a estudar a lei da atração. Como que eu atraí nascer com esses pais? Uhum. Mas eu acredito que você atraiu os pais que você precisava. Isso é uma verdade difícil de encarar muitas vezes, né? Porque não, não necessariamente foram pessoas que você admira, pessoas que você queria ser, mas se está na sua vida é porque teve alguma ressonância. Você tinha que aprender algo com eles. Então, eu acredito muito nisso, nessa questão dos Eu pais. ouço E muito você, dos né? mentores, eu ouço muito dos mentores, que assim, ninguém passa pelo que não tem que passar, tá? Ah, mas eu naquela vida lá, eu não sabia, agora eu estou em outra vida. A gente precisa entender também que, de um ponto de vista quântico, tá tudo acontecendo agora, né? Todas as existências que você já teve, elas estão somatizadas em uma só. Então, todas as ações que nós tivemos, seja em qual vida for, se elas não forem resolvidas, elas vão retornar para serem resolvidas. Isso é básico, isso é padrão. Ninguém vai deixar de arcar com as consequências dos seus atos, né? Então, a gente tem os pais que a gente tem as mães que a gente está onde a gente está, a gente faz o que a gente faz, a gente está no ambiente de um modo geral que a gente está, porque tudo no entorno vão se tornar ferramentas para que você possa crescer como ser, né? Não Uhum. é como é que eu posso dizer, que Deus está te castigando. Agora você vai penar, né? Vai comer o pão que o diabo amassou. Não, é só o resultado importante, manifesto ali, para que você Uhum. possa evoluir como ser, E muitas tá? Então, vezes tentaram te ensinar pelo amor por muitas vezes, mas e você você não enxergou. não viu aquilo. Eu já ouvi muitas vezes dos mentores também que, infelizmente, a maioria das pessoas elas só ouvem a trombeta da dor, né? Então, dor, né? Uhum. Então, outro ponto importante que eu já ouvi dos mentores também, é importante a gente ter em mente também que nem tudo de ruim que você passa na sua vida, as situações, né, complicadas, difíceis, incômodas. Eu não quero que vocês vejam também tudo isso, meu Deus, então eu estou passando por isso é porque eu fiz coisa errada e eu vou ter que sofrer. Não, não quero que vocês tenham isso em mente, assim, né, sempre. Eu quero que vocês entendam pura e simplesmente que o fato de você estar passando pelo que você está passando tem um motivo, tá? Seja um ajuste kármico do teu passado, ou seja, simplesmente pelo fato de você estar na Terra. Porque a Terra por si só é um ambiente, é um sistema, é um planeta de muito baixa vibração, né? Então você fica é o velho ditado, tá na chuva para se molhar. Então você já está suscetível a passar por determinadas coisas aqui pelo simples fato de você estar aqui, tá? E isso muitas vezes não quer dizer que você, meu Deus, eu fui ali, eu tava descendo a rua ali, eu arrebentei o dedão ali numa pedra. É um karma. Não, às vezes é só falta de atenção sua, Uhum. né? Às vezes é só falta de atenção sua. Necessariamente
Não é que você está pagando toda hora. Não, você está na Terra. Então você já está sujeito à negatividade daqui, né? Os problemas que podem acontecer aqui. E sem contar também com o ponto que os mentores também falam. Às vezes você está passando por uma determinada situação, às vezes você encarna em uma determinada família e necessariamente não significa que você tenha um karma com essas pessoas para resolver. Às vezes você é um missionário ali dentro. Como assim um missionário ali dentro? Sim, às vezes, digamos assim, você está lá no plano espiritual e aí tem uma família ali complicada, uma família de guerreiros que foram guerreiros no passado, então ali eles estão, né, é difícil deles se alinharem ali. Aí os mentores, Sophie, filha, você não quer descer lá no meio deles para tentar ajudar eles lá? Você não tem nada a ver com eles, você não tem karma nenhum com eles. Mas aí tá bom, eu vou descer lá. Você desceu como uma missionária, né? Num ambiente que você não tem karma nenhum, porém você desceu para ajudar ali. Isso também acontece, tá? Uhum. E Neva, eu estava vendo o seu curso, né? Que eu fiz o seu curso de mediunidade. Você deu um exemplo muito legal. Eu acho legal pegar casos para ficar mais claro. Você falou de um psicopata, enfim, uma pessoa foi uma psicopata numa vida, e aí gerou um grande karma, uma grande Sim, consequência. sim. Como que ela vai escolher pagar por isso? Elas têm como escolher transmutar essa energia de uma maneira Sim, mais tranquila? tem. Ela pode virar um cirurgião, por exemplo, Pode. né? Ainda neste karma, mas como que é isso? E uma dúvida que eu tenho em particular, por que que a pessoa ela não transmutou isso quando ela estava no período entre vidas? Por que que ela tem que Ótima voltar a pergunta. encarnar para transmutar Ótima essa pergunta. energia? Porque assim, respondendo a primeira pergunta, a pessoa pode, se ela for uma psicopata, se não, ela pode? Pode. Claro que pode, porque a misericórdia divina abraça todos, né? Como Jesus dizia, Deus faz chover sobre justos e injustos. Deus faz nascer o sol sobre bons e sobre maus. Então, oportunidades para todos se retratarem, se refazerem, ressignificarem o seu passado, vão sempre ter. Agora, o que nunca vai deixar de acontecer é você arcar com as consequências dos seus atos. Isso nunca. Você nunca vai deixar de arcar com as consequências dos seus atos. Em outras palavras, tudo que você emitir, você vai ter de volta. É uma lei neste universo, isso não vai ser mudado nunca, tá? Se você emite amor, você vai receber amor. Se você emite ódio, você vai receber correspondente. Se você deseja o mal, você vai receber correspondente. Se você abençoa, você vai receber bênçãos. E é assim que funciona, tá? Eu gostei que você falou como oportunidade, não é o karma para mim também é uma É oportunidade de oportunidade de rendição, não é um ressignificar o castigo. passado. Porque às vezes parece tão duro, né? Nossa, a pessoa. Vi um caso esses dias, uma pessoa foi engenheiro do Hitler e depois encarnou com câncer. Nossa, que castigo, Muitos da que Segunda história Guerra estão aqui pesada. hoje, Mas tá? para mim é uma oportunidade. Eu acho até bonito a pessoa aceitar vir aqui querer evoluir isso. E tem muitos da Segunda Grande Guerra que estão encarnados aqui atualmente, tá? Respondendo a sua outra pergunta, por que a pessoa não resolve isso do outro lado, ela tem que vir para a Terra, né? É porque o fato de se estar na Terra é como se fosse mais meritório. Porque do outro lado você não tem a influência dos corpos inferiores, Uhum. né? Do outro lado você está mais sintonizado com os corpos superiores, tá? E aí, outra coisa básica. Aonde que você cometeu a falha? Foi na Terra. Então é Uhum. justo que você resolva lá, né? Sim, Neva, eu pode, entendo. mas se o espírito quiser, ele pode resolver, se ele escolher, ele pode resolver o karma dele desencarnado? Pode. Isso leva mais tempo. Isso demora mais, mas pode. Então, a grande maioria, opta por reencarnar
e viver o processo na Terra, porque tanto é mais meritório, como é mais rápido o processo da iluminação. Tá? Interessante. Então, o processo Uhum. ele é mais rápido. Você consegue não só resolver mais rápido a tua pendência, digamos assim, como você consegue de quebra, digamos assim, ganhar um extra, né? Uhum. Porque aqui é Entendi. viver na Terra, minha filha. Ixi, Uhum. complicado aqui embaixo. Então, se você consegue resolver mais facilmente lidar com as questões aqui da Terra de uma forma mais amorosa possível, Uhum. você alcança e ressignifica os teus processos kármicos mais rapidamente do que quando você está fora do corpo, Entendi. tá? Uhum. Sim, faz Alguém todo sentido. fez uma pergunta aqui muito rápida também, que saiu em algum lugar que o Arcanjo Miguel foi embora. Isso, não, essa Pode informação não falar. está correta, tá? O Arcanjo Miguel está Como aqui. é Vocês que falam é? que ele foi embora com todo respeito. Isso não está correto, Uhum. tá? Quem quer que tenha dito, em qualquer programa que tenha sido, isso é desinformação. Não está correto. Uhum. E Neva, eu queria entender um pouquinho mais a sua visão sobre o plano encarnatório. Eu sempre Uhum. falo para as pessoas que elas criam a sua realidade com a lei da atração, mas é óbvio que o que você emitiu em outras vidas você vai atrair. Este plano, o que é este plano encarnatório, para quem não sabe? É um plano rígido ou eu Não, posso trocar durante a vida, posso escolher outras coisas? pode. Tem consequências de escolher outras coisas? Tem. É assim. ah, Você vai reencarnar, ok? Você desencarna, aí ok. Você se junta com seus mentores do outro lado, né? No plano espiritual. E aí há, de fato, todo um cronograma pré-estabelecido, né? Tem olha, quando chegar nessa fase da sua vida, Sophie, você vai começar a fazer isso. As sincronicidades vão começar a acontecer para que você possa executar isso que nós estamos te orientando aqui, Uhum. tá? Vai ter algumas situações que vão tentar te tirar desse caminho, vão. Porém, você vai ter o nosso apoio sempre. Resumo: encarnou, todo aquele plano, digamos assim, pré-estabelecido ali. Você pode se desviar desse caminho? Pode. Positivo ou negativamente? Pode. Esse plano ele pode ser mudado ao longo da vida pelos mentores ali? Pode ser mudado, tá? À medida que você também, como ser, vai evoluindo. Se você consegue, porque é muito difícil encarnar realmente, né? Você perde a tua conexão com o superior. Uhum. Então, se você encarna e você consegue passar por muitas provas de uma forma mestra, digamos assim, viver a tua vida aqui na Terra de uma forma mestra e consegue passar pelos seus desafios arrancando aquela força do teu interior que surpreende até os teus próprios mentores, opa, ela já resolveu o que ela tinha que resolver, então agora é saldo. E Uhum. aí começa a vir um monte de coisa que você começa a acelerar curas Uhum. que eram para ser resolvidas só numa vida futura. Então Muito você legal. já Uhum. resolve logo. Uma coisa que é interessante eu falar dentro dessa sua pergunta é que assim, nós tivemos muitas vidas, né, Sophie? Várias vidas na Uhum. Terra, certo? Em cada uma dessas vidas, nós tanto fizemos coisas boas como não fizemos coisas boas. Uhum. A gente fez bastante coisa boa, mas também a gente pisou no tomate, né? Então Uhum. acontece assim, você encarna, tá? Então, por misericórdia divina, você já imaginou se todas as tuas cobranças espirituais, aquelas pessoas que você matou no passado, que você fez mal, que muitas delas continuam vibrando no ódio, aquilo que se chama de obsessor, de cobrador espiritual, digamos que elas não te perdoaram, e elas continuam vibrando ali no ódio e querem tua desgraça. Então, você já Uhum. imaginou se todas elas, de todas essas vidas, viessem te cobrar de uma vez? Você não ia dar conta. Ferrou. Você não ia Não aguentar, ia, porque, por certo? exemplo, você já chegou à conclusão que que eu já tive umas 300 vidas. Uhum. Imagina o estaria perdida. Porque a gente não teve Então, poucas vidas, né? A gente já teve realmente centenas. mas
digamos que tudo que você tem para resolver fosse trazido de uma vez. O que não acontece? O que os mentores fazem? Nós passamos por períodos que eu chamo de faixas kármicas. São períodos de 80 em 80. Vamos colocar 80 dias. A cada 80 dias, a Sophie entra em uma roupagem espiritual que, digamos assim, correspondente à vida que ela teve na França na época da Revolução Francesa. Então, por 80 dias, ela vai ficar sob a irradiação daquela época. E as cobranças espirituais daquela época vão vir. Enquanto que as cobranças espirituais da época que ela esteve no Império Romano vão ficar meio que escondidas. Passou aquele período de 80 dias da França, entra no período de 80 dias da época do Império Romano. As cobranças da época do Império Romano vêm. Ou seja, a gente vai resolvendo as nossas pendências kármicas por ciclos de 80 dias. Porque se fosse tudo de uma vez, o nosso campo mental não ia aguentar, o nosso campo espiritual não ia aguentar. Então, a misericórdia divina. Eles vão dando a lição à medida que a gente for provando, Também? conseguir passar, né? Por elas, comprovando competência realmente para passar. Sim. Sim. E mais, só para concluir isso. Quando você resolve aquela faixa ali, você vai liberando espaço para outras mais, para você já ir adiantando muita coisa. Por isso que às vezes vocês dizem, nossa, eu comecei o ano tão bem, nos 3 primeiros meses do meu ano foi tão bom, de repente minha vida virou de cabeça para baixo. Você entrou noutra faixa. Nossa, de repente comecei o ano bem, aí no meio do ano tava uma porcaria e de repente voltou a melhorar de novo. Por quê? Porque às vezes você pega uma faixa kármica pesada, depois pega uma mais leve, depois pega uma pesada de novo. Mas o bom é que você tá indo. O bom é que você tá resolvendo. O bom é que você tá curando. Então, quanto mais amor, em resumo, amor. Quanto mais amor você tiver, quanto mais bondade você tiver, quanto mais o bem você fizer, mais rapidamente você acelera a cura de todas essas faixas kármicas. E 80 Esse assunto é dias, muito a interessante. Angelita perguntou aqui, são hipotéticos? Não, são 80 dias. Faixas de 80 dias, tá? 80, 80, 80, 80. Se é um karma muitíssimo pesado, a gente vai processos de 8 anos. 8 anos, 8 anos, a pessoa passa 8 anos no perrengue, 8 anos em outro perrengue, 8 anos, sabe? É Ou interessante 80 isso. anos, a vida inteira sofrendo. E neva, mas engraçado, né, esse negócio do plano encarnatório. Eu sinto que eu até brinco com as pessoas que eu fui obrigada a entrar nessa minha missão. Obrigada porque eu fui meio que arrastada pela espiritualidade. Eu não sei se eu tive realmente essa escolha ou se eu realmente iria desencarnar se eu não despertasse a minha consciência. Então, você tem direito de escolhas. Eu Tem. acho que até certo ponto, porque eu estava, por exemplo, anos doente, né, várias crises de saúde, de cama e etc. E eu não, se eu tivesse com essa mesma consciência, era isso que eu ia viver. Então, inclusive, das últimas vezes eu quase desencarnei. Então, eu penso que se eu não tivesse despertado a minha consciência, eu teria desencarnado. Eles teriam me, tipo, tirado do game, né? Falando, não, deixa quieto, vamos para outra oportunidade. Então, eu sinto que eu não tive tanta escolha assim. Às vezes, ó, esse assunto. Ai, Neva, mas a gente não tem livre-arbítrio? Tem. Vocês precisam Entre entender o aspas. seguinte. Vocês precisam entender o seguinte. À medida que você está envolto na influência dos 4 corpos inferiores, né, na densidade, eu não aguento mais essa vida, eu não quero mais, me tirem da Terra. Não vai funcionar, porque a escolha de fato ela acontece a partir do nível de alma elevado, tá? De aula, de alma elevada, tá? Então, Sim, sim.
Se você não tá bem, se você está numa trilha, num caminho meio esquisito ali, óbvio que os teus mentores eles vão criar várias sincronicidades para te trazerem de volta para o eixo e te forçarem a se alinhar, tá? Porque foi esse o combinado. Mais ou menos assim, mais ou menos assim. Uhum. Olha, eu vou fazer um exame de, por exemplo, né? Um exame de endoscopia. Que você vai fazer o exame lá, você sai lá meio grog, meio assim, você não sabe nem quem é você, né? Então, aí o que você faz? As pessoas que vão te levar lá, você vai dizer, olha, vão me anestesiar. Quando eu sair, eu vou sair meio grog. Eu preciso que vocês me levem até em casa, tá? Porque eu tenho que estar em casa, porque X hora eu tenho que dar uma aula. Ou seja, você vai sair do exame, você vai sair sem saber quem é você. Ah, não, eu quero tomar um sorvete. Aí os seus amigos vão fazer o quê? Não, você tem que ir para casa, porque não quero ir para casa. Tá, você não está falando nada com nada. Ou seja, você não está na tua melhor condição de escolher nada, meu filho. Você tem que ir para casa. Então, os teus amigos vão Verdade. te catar pelo braço, vão te enfiar dentro do carro e vão te levar embora. E depois você vai agradecer. Então, é mais ou menos esse processo dentro do campo da encarnação. Então, você tem o livre-arbítrio, mas, né? Uhum. É perfeito esse exemplo, vou usar. Você não está em condição de escolher, então Quanto realmente. menos a tua vibração tiver, Uhum. menos moral, né, você tem para fazer uma escolha, assim. Com certeza. E quanto mais elevado, mais poder você tem de criação. Ah, ele perguntou se existe possibilidade da hora do desencarne mudar. Existe. Tem a hora prevista, mas isso pode mudar e eu já vi muitos casos serem mudados, tá? Da pessoa ganhar mais 10 anos ali, eu já Ah, vi. que legal. Eu vou colocar algumas perguntas que meus seguidores fizeram aqui. Pode Vamos ver fazer. o que que eles ficaram na dúvida. Eles estão falando aqui. Quando a gente sonha com o espírito, pode ser algum aviso? Às vezes, a grande maioria. É. Desde que Sonhar com um te parente que deem algum desencarnou. pacote ali, né? Às vezes você sonha com o espírito porque você está sonhando com seus parentes ou está muito relacionado aos teus processos de viagem fora do corpo para conhecer ambientes ali, né? Que você foi, que você vai trabalhar, inclusive, né? Uhum, Muitos de nós saem do corpo e vai fazer o quê? Vai trabalhar em hospitais espirituais, uhum, ajudar pessoas ali que estão desencarnadas, que desencarnaram, mas que estão fora do eixo. E a uhum, gente que, digamos assim, tá mais no eixo, vai lá ajudar. Sai do corpo, ajuda, depois volta pro corpo. uhum. Mas assim, como que eu vou saber se foi realmente só um processo do meu subconsciente ou se eu realmente estive com o meu parente que desencarnou? Isso é só com experiência mesmo, Então, com a prática isso, para isso, você. isso é uma pergunta interessante. Eu falo muito em aula também. Como é que você consegue aprimorar o teu discernimento? Aprimorar a tua sensibilidade espiritual para você, inclusive, saber se a pessoa está mentindo para você ou não. Como é Uhum, que você faz para aprimorar isso? Né? Para saber se um sonho foi só um simples sonho, uma projeção das situações da tua mente mesmo ali, ou se foi realmente um desdobramento, uma viagem astral. Isso é conduta. É conduta moral diária. O quanto de amor você tem no dia. O quanto de bondade uhum. você faz no dia. Né? O quanto Exatamente, é o de que a gente conexão estava espiritual você falando. busca. Se não tiver isso, você vai ficar, né, preso no emaranhado de negatividade do planeta e você vai continuar sendo um fantoche no meio de tudo isso. Então você tem que sair desse emaranhado, desse fantoche, de ser um fantoche ali, para que você possa ampliar essa tua sensibilidade e você saber para onde que você vai. Por que Perfeito, você vai? Neva. Eu ensino muito, eu amo muito e ensino a escala Hawkins, né, de consciência, Uhum. que é uma escala, né, para quem não sabe, do seu nível de consciência. Você vai entender qual o nível de maturidade, de consciência da sua alma. Oi, Rick, boa Essa noite. escala tem 17 pontos, desde vergonha até iluminação. E quando chega no amor, como a Neva falou aqui,
você ganha um poder muito maior, porque você pode escolher mais, você tem mais livre-arbítrio, Sim. você tem mais discernimento, você tem mais intuição, você sabe diferenciar mais intuição de Isso é paranoia. Então, básico. olha o poder que você ganha Sim, nessa faixa do amor, né? sim. Por quê? Você se torna. Olha, uma coisa interessante também dentro dessa técnica, sou de 12, há 12 anos que eu trabalho com, né? Que eu trabalho, mas eu já tenho essa sensibilidade mediúnica desde criança. Mas especificamente ali falando do trabalho, que começou há 12 anos, eu já trouxe mais de 60 ferramentas para o plano físico. À medida que eu ia caminhando, né? Caminhando ali e procurando ter uma conduta, né, dentro desse campo que você falou da técnica, eles iam liberando mais informações, energia, consequentemente a intuição minha ia aflorando mais e a capacidade de captar os sinais informativos também ia aumentando. Então depende de você. Quando a gente fala depende de você, literalmente depende de você. Quanto mais Uhum. amor, verdade, está enquadrada ou enquadrado dentro daquele campo de amor crístico, tão bem ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo, aí você, ó, só vai subir. É mais você pode, mais conhecimento você pode ter. Porque se você falar para uma pessoa da quinta série, se você falar uma coisa, às vezes elas não vão entender, vai ser até pior para elas, né, Sim, naquele momento. Mas sim. se você já estiver na faculdade, você já pode saber outras coisas, Outras informações, outro outro nível. nível de informação, né? Uhum. E também, realmente, a mesma informação você vai ver de níveis diferentes. Por exemplo, a Bíblia. Estava conversando sobre isso hoje. A mesma passagem, se você estiver no nível de maturidade, você vai enxergar uma coisa, se você estiver no amor, você vai enxergar outra coisa, muito mais, né, profunda e complexa. E Neva recebeu uma pergunta aqui também sobre a missão de vida. Qual é a nossa missão de vida? Muita gente tem muita dúvida nisso em relação ao propósito. Eu tinha também no começo. Se você realmente tem um propósito rígido, um propósito fixo ou não, mas eu acredito que depende de pessoa para pessoa, né? Um Chico Xavier recebeu uma coisa bem O Chico, específica. ele estava resgatando um passado dele de capela, por exemplo, da estrela Capela na constelação do Cocheiro, né? Então, Uhum, assim, muita gente chega para mim também com, né, com essa questão, assim, qual é a minha missão? Eu sempre gosto de dizer, ai, Neva, eu tô cumprindo a minha missão, aí eu já vou direto. Você tá encarnado, não tá? Então, já é um primeiro grande passo, né? Você tá encarnado, você tá vivo, meu filho. Então, você já tá cumprindo a tua missão ali, né? Você tá vivo. A nossa principal missão neste mundo é tentar cumprir o ensinamento básico de Jesus, né? E a gente não estou falando de religião, é de né? É o ensinamento crístico ali que ele entregou para nós, amor, humildade, tolerância, amai-vos uns aos é o básico, né? O básico e o topo da coisa ao mesmo tempo, né? Então é importante se ver como você é, olha para o teu espaço, quem eu sou, por que eu estou aqui, por mais que eu não compreenda, eu aceito. Então, viver a sua realidade amorosamente, dentro daquele contexto que você está ali, é a princípio a tua missão, trazendo essa energia crística de amor, né? Então, se você hoje tem uma família X, ama. Se você está no trabalho Y, ama. E só aí, quando você aceitar e abraçar o básico, básico ao teu uhum, ver, uhum. só aí você vai começar a acessar outras coisas. Então, abraça essa sua missão que já foi dada no teu nascimento ali, que é ter esse corpo, que é ter essa forma corporal, que é ter aquela família, que é ter aquela condição ali, né? Que é ter aquele tom de pele. Começa por aí. Nossa, concordo plenamente. Foi exatamente o que aconteceu comigo.
eu sempre achei que eu tinha uma missão grandiosa, eu tinha uma mania de tem que ser grande, senão não é válido. E aí a vida, né, me mostrou justamente uma lição ao contrário, que eu realmente fiquei de cama e eu tive que aprender a curtir aquela vida é, que eu não achava nem um pouco grandiosa, né? Mas é justamente quando você começa a dar valor às pequenas coisas, quando você dá um bom dia para alguém, você já está numa missão incrível. Isso já é grandioso por si só. Quando você consegue entender isso, que quando você é bom com o seu funcionário, quando você é bom com a sua família, quando você entende a beleza disso, né, da sua presença, como você pode iluminar as pequenas coisas na sua volta, aí sim vai ser te dado mais, se for o caso, né? Então, E se tiver exatamente que isso que você ser, falou. Se tiver que ser, né? porque não necessariamente você pode emanar uma baita de uma luz sendo um monge em cima do que só fica sozinho lá no templo, Sim, né? sim, Você já está ajudando a humanidade assim. sim. Você não precisa, eu sempre gosto de falar também, você não precisa pegar um alto-falante, né, e subir a montanha. Atenção, atenção! Não, seja você, começa por aí, aceita quem você é. Você se aceita. Sim. Deus, tem uma frase muito bonita que eu gosto de falar. Ah, Deus nos planta onde Ele quer que a gente floresça, né? Uhum. Então, aonde que você tá? Qual é a família? Ai, Neva, mas minha família é o saco, não aguenta. É aí, cara. É aí. Faz o teu melhor aí. É aí. Deus quer aí. Resolve aí. É E aonde você será está e será que exatamente. aqueles familiares ali têm que te irritam tanto? Vai para dentro de você. Tem um porquê você tá ali. Ilumina esse povo. Mas não é iluminar convertendo-os a alguma crença sua. É iluminá-los a partir de uma conduta amorosa sua de simplesmente respeitar quem eles são dentro do nível de consciência deles. Ponto. A vida começa a ficar mais leve, né? Quando Fica, você quando a gente começa a olhar para abraça, o né? outro e você para de querer convencer o outro ou converter o outro a alguma crença, né? E seja essa crença religiosa, seja essa crença política e o que quer que seja, deixa o outro ser o que ele quer ser, vai cuidar da tua vida, né? Vai cuidar da tua reforma íntima, vai cuidar do teu bem-estar, da tua saúde física, mental, espiritual, emocional. Vai cuidar de você, né? Porque aí você começa a aceitar o ambiente que você está, viver de forma mais leve, e quando isso acontece, você acessa outros canais mais iluminados, né? E Uhum. É um começa a paradoxo, trazer né? coisas muito mais bacanas para sua vida. É o paradoxo da vida. Quando a gente aceita aonde a gente está, quando a gente entende que a gente está aonde a gente precisa estar, é que a gente realmente pode acessar novos. Quando a gente é grato pelo que tem, é quando a gente consegue acessar mais coisa, né? Sim? E Neva, posso mudar de pergunta aqui? Que eu vi uma Vambora. pergunta Vambora. interessante. Tem algumas pessoas que realmente elas não conhecem muito essa área, né, da espiritualidade livre, do espiritismo. Então eu recebi uma pergunta aqui de uma musa que estava com medo de acreditar no invisível, de vidas passadas e energias. O que que você falaria para uma pessoa que tem medo sei lá, dos obsessores, medo dos espíritos, medo do demônio, esse medo, será que não é só uma falta de informação? Porque. Às vezes é, às vezes é, mas às vezes é o quê? Eu não gosto muito de generalizar, né? Porque quando Uhum, eu sempre gosto de falar, cada caso é um caso. Eu vou avaliar o campo da pessoa ali, eu sim, vejo a causa raiz que foi uma vida X, Y, né, D. tá. Agora, tentando trazer uma resposta mais genérica, e isso acontece muito, a maioria das pessoas que tem traumas nesse sentido, que não conseguem se abrir para a espiritualidade, né? E ou tem medo de tudo relacionado a isso, tá linkado com o quê? Idade Média. Época da caça às bruxas, né? Quando muitos de nós naquela vida, ou né, naquelas vidas ali próximas, aquelas perseguições da Inquisição, das Inquisições ali,
A gente viveu com alta magia, a gente tinha contato com os espíritos, a gente fazia trabalho com magia, a gente era curandeiro e a igreja perseguiu muitos de nós e nos levou para a fogueira, literalmente. E aí a gente traz esse trauma. E ou você foi um sacerdote dentro da Igreja Católica, por exemplo, ou dentro de alguma outra ordem, né, ali religiosa nesse passado, aí e você sofreu um grande trauma ali, uma grande decepção, uma grande dor. E aí você vem para essa vida com tudo isso, esse pacote dentro de você, fala de espiritualidade, você corre. Porque automaticamente você associa com aquela dor, com aquela caça às bruxas que você foi uma bruxa que foi para a fogueira, ou com a grande decepção que você teve dentro da igreja, ou com uma grande traição que você sofreu de uma pessoa muito religiosa que você confiava muito naquela vida Y. E você traz isso dentro de você, né? Aí fala em espiritualidade. Opa, peraí. Já Não, traz um eu já gatilho. atendi muita gente assim com esse trauma, e a maioria dos traumas estavam relacionados à caça às bruxas na Inquisição. Né? Uhum, Essas pessoas tinham sido perseguidas pela igreja uhum, e tinham sofrido muito, né? E elas uhum. se consideraram, elas consideraram que foram abandonadas pela espiritualidade, né? Por conta de terem passado por aquilo ali. Enfim, elas desenvolveram dentro delas uma revolta também. Uhum. E aí elas encarnam, falou de espiritualidade, não quero. Não quero mexer com isso, porque tá aquele medo dentro dela ali. Sim. E tá no inconsciente coletivo também, né? Também isso? Uma, uma Sim. coisa de realmente, não mexe aí é polêmico, aí realmente é errado, já tá no inconsciente coletivo. E a gente acaba recebendo um tanto de desinformação. Os filmes, a gente já nasce com aqueles filmes de terror absurdos, né? As coisas que Uhum. acontecem. Então a gente cria uma imagem de que a bruxa sempre foi a malvada, né, nos contos de fada. Uhum. Então isso só amplifica ainda mais, né, esse preconceito, essa desinformação. Mas, E, mas existem muitas e muitas bruxas boas. e quanto mais desinformação, mais medo. Então Sim. eu recomendo para você estudar. Cata um livro dos espíritos e Sim. vai dar uma Começa por lida. aí, começa por esse básico, né, que o nosso querido Chico Xavier, quando Allan Kardec trouxe para nós, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, toda aquela obra ali espírita ajuda bastante, né? Já ter um Muito, centramento ali. Tudo é muito. Se espírito, você gente. Você é um espírito, você está com medo de você mesmo, porque você é um espírito. Você só está num corpo. E mais, você não é só um espírito, você é um ET. Você veio de outro lugar. Sim. Né? Ou não é possível que você acha que você é o único da galáxia. Só tem vida na Terra. Se você tem isso na sua cabeça aí, ó, pode esquecer. Tem muito mais. Inclusive o próprio Mestre Jesus também já falou, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. Uhum. Então, tem muita gente aí por fora da Terra, viu? Uma galera. Eu acho que é isso. Tem mais alguma dúvida que você queria responder? Deixa eu ver se alguém. Teve umas perguntas que algumas pessoas fizeram aqui, mas que acabou subindo. Uhum. Ah, os livros do Espiritismo são 100% corretos? Os do Chico Xavier? Pode considerar. Uhum. Ali é um grande mestre mesmo. Sim. Deixa eu saber mais alguma pergunta. Sim, vai ficar gravada, Ah, né, Su, aqui. vai, com certeza. Vou pôr no YouTube. E quem sabe a Ai, gente aqui, ó. Achei faz bonito. mais no futuro, né? Mais lives, pergunta e resposta no futuro. Hum. Gosto disso, gosto disso. É, Carol perguntou: fale um pouco sobre as chamas gêmeas. É um tema que eu Adoro, falo adoro esse bastante também, assunto. Alma. Então, a alma gêmea, a gente chama gêmea, né? Só se encontra quando não tem mais karma, tá? Hum, Quando não existe. Porque se elas estão se encontrando aqui e ainda existe karma, o karma vai puxar uma para um lado, outra para o outro. Então, não encontra-se alma gêmea sem ter resolvido essas pendências kármicas. E, por falar nisso também, no momento na Terra só tem cerca de 5% de casais almas gêmeas. Por quê? A energia é muito alta
né? E a superfície planetária ainda não suporta uma vibração tão alta. Mas você tá Outra falando de coisa, chama gêmea ou alma gêmea aqui? tô falando Ou pra você? para mim é basicamente a mesma coisa, tá? Tá. Mas só para simplificar um pouco assim, independente, se chama alma Uhum, somente quando o processo kármico não existe mais, porque não dá, tá? Não dá, não uhum, bate, uhum. tá? Um lado vai puxar para o outro vai puxar para o outro, tá? E outra coisa, tem muita gente que me chega também aqui no consultório, Neva, eu encontrei minha alma gêmea. A maioria das vezes não. Não significa, e não significa que você não possa ter um relacionamento bacana com uma pessoa que não seja sua alma gêmea. Né? Não Uhum. significa. Teve uma situação aqui que chegou no meu consultório, uma pessoa chegou para mim, né, eu achei minha alma gêmea. Eu olhei, falei, não é. Ah, é sim, falei, não é. E aí a pessoa quis brigar comigo, literalmente. Ah, você não tá vendo certo? Eu falei, não é, e daqui a 3 meses você vai voltar aqui porque essa pessoa vai te largar. O que aconteceu? Pois é. Então Uhum. acontece muito isso, né? As pessoas às vezes elas criam esse campo, eu quero a minha alma gêmea. Você não se resolveu nem com você direito. É, eu acho que é uma forma de tentar projetar, né, uma Sim, felicidade, um negócio em algo externo, né? não dá. E isso acontece muito. A gente precisa parar de jogar a responsabilidade na mão do outro para nos fazer feliz. Uhum. Tem que parar com isso. Você só vai encontrar um relacionamento saudável quando você estiver saudável com você. Se não tiver saudável com você, você só vai atrair bucha, cara. Não tem outro Exatamente. jeito. Isso é lei da atração. Uhum. É Exatamente. básico. Tem outra fase muito interessante que eu gosto de falar também, a vida te trata da mesma forma que você se trata. Como é que você tem se tratado diariamente? Você tem se respeitado? Você tem se cuidado? Você tem se amado? Você tem se gostar? Ou você está correndo aí para todo lado aí, mendigando amor? Uhum. Vamos dar um pouquinho para você mesmo, meu filho, né? Vamos fazer Exatamente. um aconchego em você mesmo? Ai, Neva, Exatamente. mas é bom ter alguém do lado. É bom, óbvio. É bom ter alguém do lado, dormir, fazer amor, beijar na boca. É gostoso, é bom. Porém, isso não pode se tornar uma dependência sua. Você não pode, eu só serei feliz quando Uhum. tiver isso. Meu filho, se você ficar nessa, Uhum. E não você vai. vai atrair a chavezinha vai atrair a fechadura, né? Então o carente vai atrair o narcisista. O dependente emocional vai atrair o tóxico. Você vai atrair a tua fechadura. Então toma muito cuidado. Às vezes você não está pronto ainda para Sim, atrair uma fechadura, sim. né? Uhum. E às vezes, olha, às vezes, a alma gêmea traz mais problemas do que você imagina, viu? Nossa, imagino. Realmente Porque é um deve ser bem espelho desafiador. real seu ali. É um É um espelho. espelho real. Então, vai cuidar de você. Ah, Neva, tem um conselho para me dar? Tenho. Vai cuidar da tua vida. Para de se preocupar com fulano, com ciclano, com beltrano. Ai, mas eu vou estar sendo egoísta. Não, vai cuidar de você, vai se tratar, vai se gostar. Aí você vai estar se iluminando, se purificando, se equilibrando. Aí você pode ajudar alguém com mais propriedade. Né? Vai cuidar de você. É a mensagem final que eu posso dar. Vai cuidar da sua vida. Para de ficar se preocupando com a vida do outro. Né? Vai olhar para você, vai se tratar Vai se emocionalmente, tratar, espiritualmente. garota. Tem aquela Vai ser música? feliz com você primeiro antes de qualquer coisa. Depois a gente conversa sobre outra coisa. Exatamente. Tô Como vendo lidar aqui. com um parente tóxico? Distância saudável. Deixa ele lá e vai para outro canto. Você não tem que se obrigar a estar num ambiente ou estar com uma pessoa que é tóxica. Isso é um princípio de amor próprio da sua parte. Né? Sai fora. Deixa ele lá. Distância saudável. Se está num canto, ele está no outro. Estão me convidando, está chegando o final do ano, eu vou ter que ir para a cerimônia lá do Natal, Ano Novo. Eu tenho que. Não, você não tem que ir. Você vai se você quiser, cara. Mas eu tenho. Não, você não tem que ir. Mas se eu não for, fulano vai ficar chateado. Problema dele. Né? Você tem que Uhum. aprender a se gostar nesse ponto. Não fazer o que você não quer. Começa por
aí. Eu, Uhum. Eva, não faço. Se eu não quiser, eu não vou. Se eu não quiser fazer, eu não faço. Ah, mas eu vou ficar chateada. Problema. Não vou fazer para te agradar. E aprender a dizer não também é um ato de amor, né? Com você. Começa com você e às vezes com o outro, porque às vezes o outro precisa ouvir um não. Uhum. Precisa, né? O amor não só diz sim, o amor não é só permissivo, não é só passar pano. O amor também é saber falar um não. E às vezes as pessoas não conseguem compreender isso. Ô, Sô, tem bastante pergunta para fechar. Tem muita gente perguntando aqui sobre depressão, Ah, tá? perfeito. Basicamente, gente, o que é a depressão, né? A depressão, numa linguagem mais espiritual, é quando a alma não aguenta mais viver o que ela não é, né? Quando você está Uhum. constantemente vivendo um personagem, vivendo ali uma história, algo com uma máscara que não é de fato você, né? Então, por que no último século isso foi aumentando, isso foi crescendo gradativamente e de 2012 para cá tá pegando muitas pessoas? Porque também a gente está numa fase de iluminação planetária, né? E o que a luz faz? A luz traz sombra para ser vista, traz coisas escondidas para serem mostradas. O que acontece se você tem uma sala e a sala está com a luz apagada e você entra? Você não enxerga, mas se você acende a luz, você vai ver o que está dentro da sala, né? Então, o Uhum. que está acontecendo agora é isso. É um processo também de iluminação do inconsciente das pessoas. Muitas dores que foram guardadas ali ao longo de séculos de muitas vidas. Muita coisa que foi Uhum. empurrada debaixo do tapete ali escondida está emergindo, está vindo para Uhum. fora, para que você veja, para que você sinta dores, traumas, Uhum. coisas que você engoliu, das tantas vezes que você disse sim quando você queria dizer não, das vezes que você disse não quando você queria dizer sim. Muitas e muitas e muitas e muitas coisas nesse sentido estão vindo à superfície para serem curadas. Uhum. Tá, e a relação com as crianças que já estão nascendo com esses campos também? Não esqueçam que crianças são almas velhas e que trazem bagagens também. E não pode esquecer também que existe um campo energético, uma grade planetária, um campo, né, ali de inconsciente coletivo, e também muitas crianças que estão nascendo agora são hipersensíveis a esses campos. E muitas vezes nós, né, que estamos nesse campo trabalhando com espiritualidade, a gente está com essas anteninhas ali afiadas e às vezes a gente pega um campo depressivo, um campo de ansiedade, e às vezes nem é nem nosso. Às vezes a gente está Uhum. captando aquele dali para manipular, para curar aquilo, e às vezes não é seu. Então, muitas vezes que você se sentir num processo assim depressivo, meio tristinho, dá um acolhimento em você, né? Dá um abracinho em você, né? Dá um Exatamente. abracinho em você. A Bru perguntou aqui sobre os autistas. São almas extremamente sensíveis. São almas que já alcançam a quinta dimensão ali, ó, né? E elas vêm para uma realidade mais baixa, então tudo fica muito mais difícil para elas. São almas, ó, muito Uhum. elevadas, vivendo em uma realidade muito densa e elas acabam sentindo mais do que a maioria, tendo um campo de sensibilidade muito aflorado. Claro que existem alguns pontos que são Uhum. kármicos ali, mas a grande maioria é essa sensibilidade de alma que elas já trazem para essa realidade aqui. Uhum. Eles são muito sensíveis, né? Eu acho que é isso, né, Eva? Acho que já deu Amei! uma. Amei Amei! também, gostoso, né? E fico muito feliz em espalhar mais essas informações agora na internet. E prazer, vamos fazer mais. Oh, me chama que a gente marca, tá? Vamos. Todo mundo, o que eu puder ajudar, tá? A turma da Soul, o trabalho que ela realiza. O que eu puder ajudar, o que eu puder colaborar, tá? É só chamar lá no meu site, sementesdasestrelas.com.br, tem a bolinha do WhatsApp ali, fala com a minha equipe, com a minha assessoria, tá bom? Uhum. Segue firme no teu trabalho, minha filha. Vai trabalhar, mulher. Ajuda esse povo. Um Graças a beijo Deus. para todos Vamos. vocês, ó. Amei essa oportunidade de estar aqui. Sou muita gratidão, tá bom? E a gente se Gratidão, fala. pessoal. Boa noite para você. Vai ficar gravado, tá? Vai ficar Beijos! gravado sim. Vou colocar no
YouTube amanhã. Também vou colocar Beijinhos, lá. gente. Beijos de luz.